Olá, eu sou Lúcio Noah e hoje a abertura já vem com realidade batendo a porta. Em 14 de abril de 2026, o Ministério das Mulheres informou o crescimento de 45% nos atendimentos do Ligue 180 e de 17% nas denúncias de violência em 2025. E ainda apontou alta também no primeiro trimestre de 2026. Agora me diz, dá para falar em Estado de Direito forte quando metade da população ainda vive sob medo, discriminação e barreiras no trabalho? Não dá, Lúcius, porque Estado de Direito não é só ter lei bonita no papel. É garantir proteção real, dignidade e igualdade material na vida concreta. Quando há violência de gênero, discriminação salarial e exclusão de grupos historicamente vulnerabilizados, o próprio pacto constitucional fica ferido. Então, vamos direto ao ponto, começando pela Lei Maria da Penha. O que a banca mais quer que o candidato entenda aqui? A essência é simples. A Lei Maria da Penha foi criada para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Ela alcança três contextos centrais: unidade doméstica, família e relação íntima de afeto. E atenção, não exige casamento formal nem coabitação. Então, o ex-namorado, companheira, namorada, tudo isso pode entrar? Exatamente. O foco não é a certidão, é o contexto de violência baseada no gênero dentro de vínculo doméstico, familiar ou afetivo. Se houver esse cenário, a proteção pode incidir. E quando a prova fala dos tipos de violência, tem muita pegadinha, não tem? Tem, e clássica. A banca tenta reduzir violência à agressão física. Só que a lei trabalha com 5 formas: física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Ou seja, humilhar, controlar dinheiro, distribuir objetos, constranger sexualmente e agredir verbalmente também pode configurar violência. Me dá um macete de prova agora, daqueles que salvam um ponto. Anota esse fi, psi, se, pa, mo. Física, psicológica, sexual, patrimonial, moral. Fi, psi, se, pa, mo. Falou isso na cabeça, você puxa as 5 espécies e não cai na armadilha de lembrar só da lesão corporal. Excelente! Agora, outra pegadinha. O agressor precisa ser homem? Não. Esse é erro recorrente. O essencial é que exista violência baseada no gênero contra a mulher, naquele contexto protegido pela lei. Portanto, o agressor não precisa ser necessariamente homem. E a proteção alcança mulheres trans? Sim, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de aplicação da proteção também a mulheres trans. Isso dialoga com dignidade da pessoa humana, identidade de gênero e proteção efetiva contra a violência de gênero. Boa! E sobre a natureza da lei? Quando aparece essa palavra híbrida, o candidato trava. Traduz isso. Híbrida quer dizer que a lei não é só penal. Ela mistura instrumentos penais, civis e administrativos para proteger a vítima de forma ampla. O grande coração prático da lei são as medidas protetivas de urgência, tipo o afastamento do agressor, proibição de contato. Isso, e outras providências para interromper o ciclo de violência rapidamente. A ideia é prevenir o agravamento e não esperar a tragédia acontecer. Agora vem um ponto que despenca em prova: lesão corporal leve em contexto doméstico. Depende da vontade da vítima para o processo seguir? Não. Nesses casos, a ação penal é pública incondicionada. Traduzindo, o Estado pode prosseguir mesmo sem a vontade posterior da vítima. Isso é importantíssimo, porque muita gente confunde com desistência, retratação, perdão informal. Exatamente. E aí cai. A banca gosta de testar se o aluno entendeu que a proteção legal busca enfrentar relações marcadas por medo, dependência emocional e pressão familiar. Por isso, nem tudo fica nas mãos da vítima isoladamente. Perfeito. Agora vamos virar a chave para a desigualdade no mercado de trabalho. Lei de igualdade salarial. Onde ela entra nesse debate de Estado de Direito?
Ela entra mostrando que discriminação não acontece só dentro de casa. Acontece também na folha de pagamento. A Lei nº 14.611 de 2023 combate a discriminação remuneratória entre mulheres e homens e aposta em transparência salarial como instrumento de controle. Transparência salarial. Explica em linguagem de prova e de vida real. Em linguagem direta, empresas com 100 ou mais empregados devem publicar relatórios de transparência salarial. Se ficar constatada desigualdade, devem elaborar plano de ação para corrigir o problema. Ou seja, não basta esconder a diferença, é preciso enfrentar a diferença. Então não é uma lei meramente simbólica. De forma nenhuma. Há dever concreto de prestar informações e de adotar medidas corretivas. E o descumprimento gera multa administrativa, sem prejuízo de indenização por danos morais. Vamos cravar isso com precisão. A multa corresponde a 10 vezes o valor do novo salário devido, em dobro na reincidência. Esse detalhe numérico é muito cobrável. Macete rápido para não esquecer? Sem publica, desigualdade corrige, descumpriu 10 vezes. Se reincidir, dobra. É quase uma sequência mental de prova. Boa demais. Agora faz a ponte entre as duas leis. A Lei Maria da Penha enfrenta a violência doméstica e familiar. A Lei de Igualdade Salarial enfrenta a discriminação no mercado de trabalho formal. Em comum, as duas concretizam igualdade material, tratar desigualmente os desiguais para reduzir injustiças históricas. Ou seja, não é privilégio, é correção de assimetria estrutural. Exatamente. Agora, ampliando o foco. Direitos da população LGBTQIAPN+. Se eu tivesse que resumir a linha do Supremo Tribunal Federal em 3 marcos, quais seriam? Primeiro, em 2011, o Supremo reconheceu a união estável entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar. Depois, o Conselho Nacional de Justiça vedou a recusa de casamento civil e de conversão da união estável em casamento. Segundo, em 2018, o Supremo permitiu a alteração de nome e sexo no registro civil por autodeclaração, diretamente em cartório, sem cirurgia, sem laudos e sem autorização judicial. Terceiro, em 2019, o Supremo enquadrou homofobia e transfobia, até lei específica, no regime da lei do racismo. Esse terceiro ponto é gigante, porque envolve omissão inconstitucional do Congresso Nacional, certo? Certo. Nas decisões da Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão 26 e do Mandado de Injunção 4.733, o Supremo reconheceu essa omissão e determinou a aplicação da Lei nº 7.716 de 1989 aos atos de homofobia e transfobia. E qual é a consequência prática de prova aqui? Consequência prática: tratamento de racismo em sentido social. Logo, a conduta recebe o regime de crime inafiançável e imprescritível. E atenção para outra pegadinha. Liberdade religiosa é preservada para pregação de dogmas, mas não protege discurso de ódio, incitação à violência ou defesa de inferiorização civil. Excelente! Agora vamos para povos indígenas e comunidades quilombolas, porque esse bloco também conversa com o combate à discriminação e justiça histórica. Qual é a diferença mais importante para não confundir em prova? Terra indígena e terra quilombola têm regimes diferentes. Terra indígena é bem da União, com posse permanente e usufruto exclusivo dos povos indígenas sobre as riquezas do solo, rios e lagos, nos termos constitucionais. Já a terra quilombola é de propriedade da comunidade, com título coletivo, pró-indíviso e inalienável. Então aqui a banca ama trocar uma pela outra. E esse é um dos erros mais comuns. Outro ponto central é que a Constituição de 1988 não deu terra aos povos indígenas. Ela reconheceu direitos originários. Esse é o coração da teoria do indigenato. E onde entra a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho? Entra em 2 pilares: autoidentificação e consulta prévia livre e informada.
A própria comunidade define sua identidade e o Estado deve consultá-la de boa fé antes de medidas legislativas ou administrativas que a afetem diretamente. E o marco temporal? Como falar disso sem enrolação? Sem enrolação. Em setembro de 2023, o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional a tese do marco temporal. Entendeu que o direito indígena é originário e não depende de ocupação em 5 de outubro de 1988, especialmente em casos de expulsão forçada. Só que a Lei nº 14.701 de 2023 positivou o marco temporal, criando tensão entre a lei e o entendimento do Supremo. E para a prova, o que prevalece como orientação central? O entendimento do Supremo Tribunal Federal, sem ignorar que existe lei em sentido contrário. Isso mostra como o tema exige leitura constitucional crítica. Fechando tudo, qual é a ideia unificadora entre Lei Maria da Penha, igualdade salarial, direitos LGBTQIAPN+, e proteção territorial indígena e quilombola? A ideia unificadora é igualdade material, com combate a discriminações estruturais. O Estado de Direito não sobrevive só com neutralidade formal. Ele precisa agir para remover barreiras históricas. Quando protege grupos vulnerabilizados, ele não rompe a igualdade, ele realiza a igualdade. Resumo relâmpago de 30 segundos. Vamos lá. Hoje você viu que a Lei Maria da Penha protege a mulher contra a violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral, em unidade doméstica, família e relação íntima de afeto, mesmo sem coabitação. Viu também que lesão corporal leve nesse contexto gera ação penal pública incondicionada, que a Lei de Igualdade Salarial exige transparência para empresas com 100 ou mais empregados, e que os direitos da população LGBTQIAPN+, dos povos indígenas e das comunidades quilombolas revelam a mesma lógica constitucional: dignidade, igualdade material e enfrentamento da discriminação. Se o candidato entender essa lógica de proteção concreta, ele para de decorar tópicos soltos e começa a enxergar sistema. E é isso que diferencia quem acerta por memória de quem acerta por compreensão. Perfeito! No próximo episódio, continuamos desbravando os temas mais cobrados de desafios do Estado de Direito para sua aprovação. Compartilhe esse áudio com seu grupo de estudos, siga nossas redes sociais e baixe agora o aplicativo Acertei para turbinar sua preparação. Até a próxima!